gatinhos dão susto na gente. Texto e narração, Ana Luísa. Estava um lindo dia de sol na fazenda. Clara acordou cedinho e, antes mesmo de tomar seu café da manhã, se preparou para cuidar dos seus 5 gatinhos: Bidu, Bugu, Lorde, Cacau e Mexerica. E era só ela abrir a porta da cozinha que eles vinham correndo, miando e andando ao redor dela. Eram muito espertos e sabiam que estava na hora de receber comidinha e carinhos. Xanim! 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 Gritava Clara para chamar algum gatinho que ainda não tinha chegado. E logo o bichano aparecia todo serelepe e se juntava com a turminha do lado de fora para comer e ganhar cafuné também. Depois que a barriguinha ficava cheia, eles miavam e brincavam com a Clara. Eram tão serelepes. Minutos depois, Clara tomou seu café da manhã e foi para o quiosque fazer suas tarefas escolares. Ela gostava de ir para lá porque os gatinhos sempre faziam suas estripulias ali por perto. E ela podia ficar de olho em Mexerica, pois sabia que ela estava com gatinhos dentro da sua barriguinha. Tão fofa, ia ter filhotinhos. Ana, mãe da Clara, saiu em direção à hortinha ao lado do pasto. Enquanto ia andando naquela direção, os gatinhos iam seguindo atrás dela com seus pulinhos para correr pelo pasto afora, brincar de subir nas árvores, fazer cocozinho. Isso mesmo! Eles são tão espertinhos e limpinhos que fazem o cocozinho e depois jogam terra por cima com as patinhas. Olha que danadinhos! Adoravam se esconder atrás de tocos de madeira e moitas e ficavam ali só com os olhinhos atentos e na posição perfeita para pular no outro gatinho que passasse por perto, dando sustos de brincadeira neles. Quando os cachorros da casa do caseiro viram os gatos, dispararam numa correria danada, latindo atrás deles. E os gatinhos, assustados, mas que depressa subiram nas árvores, bem lá no alto, onde os cachorros não pudessem alcançar. Ficaram ali até que os tiozinhos cansaram e foram embora, porque aí podiam descer sem perigo. Assim que a mamãe da Clara voltou, todos os gatinhos voltaram também, correndo com seus pulinhos na frente dela, e foram logo se espichando no chão do quiosque para descansar. O Lorde deitou bem pertinho da Clara, e ela, ao fazer carinhos nele, percebeu que havia um machucadinho em sua perninha esquerda. Achou estranho, parecia um buraquinho. Lembrou de ter visto o Lorde mancar no dia anterior e de que ele não conseguia apoiar a patinha esquerda no chão. Mas agora sabia que era por causa desse machucado. Ela resolveu perguntar para Du, o caseiro, se ele sabia o que poderia ser aquela ferida. Por ser um homem que sempre viveu no campo, Du entendia bastante de plantas e animais. Olhou a patinha do Lorde de um lado e disse que estava parecendo picada de cobra. Como assim? Espantou-se a Clara. Picada de cobra? Ai, então ele vai morrer, perguntou já com os olhinhos cheinhos d'água. Uai, Clara, respondeu Du, se ele já estava mancando desde o dia anterior e não ficou desanimado e nem quieto, você não precisa se preocupar tanto, pois nem sempre os gatos morrem com picadas de cobra. Pode ser que a cobra não fosse venenosa ou que o veneno não tenha sido injetado na hora da picada. Fique observando, Du continuou a falar. Essa feridinha pode aumentar e talvez solte a pele de cima. E ainda pode ser que demore a sarar. Mas fique tranquila, ele vai sarar. Os dias se passaram e a Clara observou que o Lorde mancava mais forte e que a ferida realmente tinha crescido.
Teve a ideia, então, de espirrar um remédio na perninha dele, igual aquele que colocamos nos ralados de nossos joelhos, um antisséptico. 2 dias depois, ela viu que os gatinhos estavam brincando perto da casa. Deitavam, corriam, o Lorde pulava. Ops! Lorde estava pulando? Não estava mancando mais. Ele sarou, observou Clara toda feliz. Viu que a ferida já estava bem menor. Finalmente estava sarando. Nossa, quanto alívio ela sentiu! Estava radiante com a baguncinha levada e divertida daquela turminha. Mas a felicidade da Clara não durou muito. Logo depois do almoço, ela chamou: Mãe, vem ver isso aqui no chão. Apontou para uns pinguinhos de sangue perto da casinha dos gatinhos. O que poderia ser aquilo? O que será que aconteceu? Será que é a perninha do Lorde? Perguntou sua mãe. Será que a feridinha abriu? A Clara respondeu que não era, pois a primeira coisa que fez foi olhar a perninha dele. Ficaram apreensivas. Pensaram e pensaram de onde poderiam ter vindo aqueles pinguinhos. E foi quando a Clara reparou que a mexerica estava deitada lá no fundo de sua casinha, quietinha, e que tinham manchinhas de sangue ali. Com cuidado, ela carregou a gatinha e viu que era do corpinho dela que os pinguinhos caíram. O que seria aquilo? Ela pensou. E novamente correu até o Du para ver se ele tinha alguma ideia do que poderia ser. Clara, respondeu o Du, acho que ela está perdendo seus filhotinhos. Parece que está abortando. Será? Indagou a Clara, toda triste. Assim, do nada? Deve ser por causa do susto que tomou naquele dia que os cachorros correram atrás dela, lembra? Ela correu assustada e subiu como um raio na árvore, Du explicou. Lembro, disse a Clara. Foi naquele dia que fui até lá na árvore para resgatá-la de tão assustada que estava, tadinha. O coraçãozinho dela estava disparado de susto. Deve ser isso mesmo. Obrigada, Du. Clara ficou triste por ver Mexerica sofrendo. Parecia estar sentindo dor. Apalpou a barriguinha dela e viu que estava molinha, diferentemente do dia anterior, que estava bem firme. Perdeu seus filhotinhos, pensou Clara enquanto acariciava sua gatinha. Depois colocou a mexerica em sua casinha. Ela estava tristinha, não queria comer e nem brincar, e ficava lá dentro o tempo todo. 2 dias se seguiram com a Clara observando, cuidando e fazendo muito carinho nela, que só queria ficar na casinha deitada e desanimada. Percebeu que ela ainda sentia dor, pois descia lentamente de lá, só para fazer seu cocozinho na terra e beber água, andando bem devagar e subindo de volta para sua casinha com muito cuidado. No 3º dia, ao chegar na varanda, a Clara viu que a casinha estava vazia e nenhum outro gatinho estava ali por perto. Começou a chamar por eles. Xanim, Xanim. Procurou em vários lugares. Xanim, Xanim. Olhou ao redor da casa. Por onde andariam? Ahá! Achei você, seus danadinhos! Exclamou a Clara, olhando atrás do quiosque. E lá estava ela, a mexerica toda serelepe, junto dos outros gatinhos, brincando e pulando por entre os bancos. Clara pegou a mexerica no colo, olhou seu corpinho e viu que estava tudo limpinho e sem sinal de qualquer problema. A mexerica miava com a carinha mais linda
e logo pulou do colo dela para o chão para continuar suas brincadeiras. Não queria mais perder nem mais um minutinho de diversão. Clara era só sorrisos de felicidade e estava muito aliviada por tudo ter acabado bem. Depois do susto que Lorde e Mexerica deram nela, tudo tinha voltado ao normal, com dias cheios de levadeza dos gatinhos, muita diversão e alegria. Cacau tem filhotes. Texto e narração, Ana Luísa. Anoiteceu na fazenda. Clara estava em seu quarto. Tinha acabado de fazer seus deveres de casa. Ela chamou os gatinhos que estavam ali, bem debaixo da mesa, e eles a seguiram até o jardim. Era a hora de eles passearem pelos pastos à procura de bichinhos para comer. Tudo em ordem, gatinhos prontos para a caça noturna, portas e janelas fechadas. Clara jantou e logo em seguida zarpou para o seu banho. Seu pai descansava na sala e de repente ele ouviu um miado. Parecia muito próximo. Abriu os olhos, observou, mas não havia nenhum gatinho à vista. Foi andando até a porta do banheiro e chamou: Clara, Clara, acho que algum gato ficou preso dentro de casa. Estou ouvindo um miado e parece que é daqui de dentro. Depois seguiu em direção ao quarto de sua filha. O miado vinha dali. Assim que terminou seu banho, Clara correu até seu quarto. Olhou debaixo da cama, olhou ao redor, mas não viu nenhum gatinho. De repente, ela percebeu um barulho de respiração acelerada que vinha de dentro da cômoda. Clara, mais que depressa, abriu a gaveta e Cacau, que estava prenha, saltou dali e correu assustada, procurando a porta da saída, porém estava fechada. Pai! Disse a Clara correndo atrás da gatinha. Acho que ela tinha se escondido na gaveta porque está na hora dos filhotinhos nascerem, olha! Nesse momento, a Cacau volta sorrateira e fica quietinha debaixo do guarda-roupa, seus olhinhos parecendo pedir ajuda. Pai, olha! Exclamou Clara apontando para Cacau, que lentamente deitou-se no chão do seu quarto com um miado mais arrastado. Parecia sentir dor. Tem alguma coisa saindo de dentro dela. Acho que são os filhotinhos que estão nascendo. Aí foi aquele corre-corre. Clara pegou uma toalha macia e colocou sobre o tapete do ladinho de sua cama. Depois aconchegou a Cacau sobre ele para que ela e os filhotes ficassem mais aquecidos, sem o contato direto com o chão frio. Sem desgrudar os olhos da Cacau, ela pôde ver o nascer do primeiro filhotinho. Quanta emoção! Cacau ajeitou e lambeu a sua cria, deixando-a toda limpinha. Passado alguns minutinhos, nasceu o segundo filhotinho e depois o terceiro. E de novo, Cacau ajeitou e lambeu cada um, deixando-os limpinhos e grudadinhos nela, bem aquecidos. E, como mágica, aqueles filhotinhos de olhinhos ainda fechados iam fungando baixinho e se aninhando no corpo da mamãe gatinha, até achar o lugar certinho de mamar. Tão espertinhos, pensou Clara. Cacau olhava para Clara de um jeito suave, como que agradecida e toda orgulhosa, querendo mostrar para ela seus filhotinhos. Será que vai nascer mais gatinhos? Pensava Clara enquanto observava o carinho da mamãe Cacau com sua ninhada. Depois de esperar uns minutos, Clara, com muito jeito, apalpou a barriguinha da gatinha. Estava molinha. Percebeu então que não havia mais filhotes para nascer. Ufa!
pensou. Tudo tinha acabado bem, suspirou a Clara, aliviada e feliz. Cacau, cansadinha, aconchegou seus filhotes e adormeceu junto com eles. E nesse mesmo momento, Clara, toda feliz, se enroscou em suas cobertas, agradeceu pelo dia que foi tão especial e adormeceu. Clara e Pedro em Tem Gatinhos na Fazenda. Texto e narração, Ana Luísa. Numa certa manhã na fazenda, Clara estava bem distraída brincando com seu irmão Pedro, quando Du, o caseiro da fazenda, gritou seus nomes lá de longe. Clara, Pedro. Olha o que eu achei enquanto estava buscando o gado, olha! Correram até lá na casa de Du e viram 5 filhotinhos de gato, pequenininhos ainda, um cinza, 3 meio alaranjados e um manchado de preto, marrom e branco. De onde surgiram esses gatinhos? Perguntou a Clara. E logo o Du disse: foi de uma gata que tinha parido aqui no galpão, Clara, e depois levou seus filhotes para o meio do mato para que aprendessem a caçar. Mas aí eles se perderam da mãe e ficaram perdidos por lá por uma semana. Hoje eu saí a cavalo para buscar o gado e por acaso eu passei perto do canavial quando ouvi uns miados. Desci do cavalo e me aproximei. Estavam todos juntinhos e logo correram para perto de mim. Carreguei todos com bastante cuidado e trouxe para cá. Achei que vocês fossem gostar. Olha só, são 2 gatinhas e 3 gatinhos. Os gatinhos estavam numa correria danada, para lá e para cá. Miavam e batiam suas patinhas e pulavam uns nos outros. Ah, já gostei deles, disse o Pedro dando gargalhadas. Olha que tanto de bagunça que eles fazem, e deu muita risada. Clara e Pedro levaram os gatinhos para a varanda da casa deles. Arrumaram 2 vasilhinhas e colocaram leite em uma e água noutra. Eles pareciam estar esfomeados, porque lamberam tudo muito rapidinho. Assim que ficaram com a barriguinha cheia, foram andando e se encostando em Clara e Pedro. Acho que eles estão querendo carinho, disse a Clara. Pois eu acho que estão querendo brincar com a gente, falou Pedro. Os 2 observaram tudo muito atentos e aproveitavam para fazer muitos carinhos nos gatinhos, que até deitavam no chão com as patinhas para cima, querendo mais e mais carinhos. Os gatinhos eram muito sapecas. Corriam uns atrás dos outros, davam pulos altos, subiam nas árvores e rolavam na grama, fazendo Clara e Pedro darem gargalhadas ao verem aquela folia. Uma semana antes de Du achar os gatinhos, Cris, uma cachorra pitbull da fazenda, tinha tido uma ninhada de 11 cachorrinhos. E para proteger seus filhotinhos, ela rosnava muito brava para qualquer um que chegasse perto deles. Numa certa manhã, Clara e Pedro sentiram a falta de um gatinho alaranjado. Procuraram por toda a casa, por todos os lugares do lado de fora da casa, no quiosque, perto da piscina, por todo o gramado, na horta de melões, na plantação de mamão. E nada. Chamaram muito e nada. Foram na casa de Du para saber se por acaso ele tinha visto o gatinho. Ele disse que não, mas que tinha ouvido um barulho vindo lá do galpão. Correram até lá e o gatinho estava tristinho num canto, molinho, parecendo doente. Descobriram que a Cris tinha avançado nele e mordido forte, porque ele tinha chegado perto de seus filhotes. Depois dessa mordida, o gatinho ficou muito fraquinho e não sobreviveu. Foi para o céu, virou uma estrelinha bem brilhante. Clara e Pedro ficaram muito tristes, mas a mamãe deles disse que essas coisas acontecem naturalmente com os animais. Eles são irracionais, não pensam como a gente. Disse que eles têm um instinto de sobrevivência e também um instinto de querer proteger seus filhotes.
e para isso eles avançam para atacar. Falou que nós, pessoas, porque pensamos e quando somos crescidos, sabemos que não se pode chegar perto de qualquer fêmea que tenha sido filhote, pois elas ficam bravas. Só que os gatinhos são pequenos, são irracionais e ainda não sabem se defender. Disse para eu e Pedro não ficarmos tristes e que devíamos lembrar que tinha mais 4 gatinhos lá fora para a gente cuidar, né? E bem animada, sugeriu que a gente arrumasse uns nomes bem legais para eles. Clara e Pedro adoraram a ideia e responderam mais que depressa que sim, isso mesmo, vamos arrumar nomes para eles. Então temos que achar nomes para 2 fêmeas e 2 machos, falou a Clara. Bom, disse o Pedro, deixa eu pensar. Eu acho que as fêmeas poderiam se chamar Maluca e Meleca. E dava muita risada. A Clara riu junto, mas não concordou e disse: deixa de ser avacalhado, Pedro. Tem que ser nome bonitinho. Então, que tal Piolho e Carrapato para os machos? E dava mais e mais gargalhadas. Pedro, advertiu a Clara com a cara de brava, mas achando graça também. Que nomes mais esquisitos! Vamos pensar em outros. Surgiram muitas ideias e, ao final, decidiram que o gatinho cinza chamaria Bidu. O alaranjado macho seria Bugu, pois lembrava o cachorro amarelo da Turma da Mônica. A fêmea alaranjada se chamaria Mexerica e a fêmea manchada de marrom, branco e preto seria Cacau. Pronto, todos tinham nomes bem bacanas agora. Todas as manhãs e às tardinhas eles cuidavam dos gatinhos, dando comida e água. Numa certa manhã, quando a Clara foi colocar a ração para eles, viu que um gato preto, já grande, com uma parte branca no peito, estava ali perto, querendo se aproximar. Ele parecia ressabiado, desconfiado. Ela o chamou baixinho e colocou um pouquinho de ração numa vasilhinha para ele. E aos poucos ele foi se aproximando, devagar, olhando, cheirou a ração e comeu. A Clara então passou a mão no seu pelo bem de mansinho e ele deixou. E já foi se aconchegando e se encostando nela, querendo mais e mais carinho. Ela, toda feliz, chamou Pedro e a mamãe para verem o novo gato que já se entrosava com os outros 4 gatinhos. A mãe da Clara disse que tinha visto esse gato na estrada, perto da porteira, enquanto fazia sua caminhada, e que não sabia que animal preto era aquele, pois estava um pouco longe, e quando ela deu uma corridinha para chegar mais perto, ele correu para mais longe e entrou na reserva de árvores. E ali ficou parado e assustado. Foi quando sua mãe viu que era um gato preto, esse mesmo que apareceu na varanda da casa deles. E ao chegar pertinho dele, já foi logo dizendo que ele era um gato imponente. Parecia um lorde, e por isso devia se chamar Lorde. Clara e Pedro já gostaram do nome e ficaram super empolgados, porque todos os gatinhos já estavam brincando com ele. E a partir desse dia ficaram sendo 5 amiguinhos gatinhos. Quando Clara sentava para fazer seus deveres de casa lá na área do quiosque, sempre vinha um gatinho sapeca, pulava no colo dela e dormia bem enroladinho e quentinho. A Clara adorava, é claro, e aproveitava para fazer um chameguinho neles. Durante o dia, eles brincavam muito e dormiam também. Quando chegava a noitinha, eles gostavam de caçar ratinhos, calangos, passarinhos e pererecas para comer. Eram muito espertos e conseguiam caçar direitinho. Depois, de madrugada ainda, eles voltavam e de manhã, ao ouvir o barulho de dentro de casa, sempre estavam ali na varanda miando e esperando a hora da comidinha. E também esperando os meninos para ganhar carinho e brincar com eles. Certa noite, os gatinhos saíram para o mato e, ao amanhecer, quando chegou a hora da ração, a Clara percebeu que a mexerica não estava ali. Chamou várias vezes, Xanim, Xanim, e nada de mexerica aparecer.
Du disse para ela ficar despreocupada, que mais tarde ela voltaria. O dia foi passando e nada de ela aparecer. Anoiteceu e nada. Clara foi dormir preocupada e triste. Será que a mexerica não voltaria mais? Será que estava perdida no mato? Será que cobra picou e ela morreu? Eram muitas as perguntas na cabecinha dela, mas não tinha outra opção, senão a de esperar para ver se de manhã ela estaria ali. Assim que acordou, correu lá fora. Os gatinhos ouviram o barulho da porta da cozinha e mais que depressa correram para esperar a comidinha. Menos a mexerica. A Clara chamou e chamou mais um tanto de vezes. Xanim, Xanim! Mas ela não apareceu. Estava muito triste, mas mesmo assim não perdia as esperanças de que ela voltaria. Quando ela foi tomar seu café da manhã, tomou uma decisão. Ia chamar o Igor, filho do Dudu, para andar pelos pastos a cavalo junto com ela e procurar a gatinha. Assim foi combinado, e logo depois do almoço eles montaram seus cavalos e saíram à procura dela. Passaram a tarde toda andando pelos pastos e perto das reservas. De repente a Clara ouviu um miado e falou para o Igor prestar atenção. Acho que ela está bem pertinho, disse a Clara. Vamos para aquele lado, disse o Igor. O miado vem de lá. Foram cavalgando devagar e... Olha, disse a Clara, ela está ali atrás daquela moita. Quando chegaram pertinho, a gatinha se assustou com os cavalos e correu, fazendo com que Clara e Igor a perdessem de vista. A tardinha foi caindo e eles voltaram para casa antes que anoitecesse. Não tiveram sucesso nas buscas, mas mesmo assim a Clara estava feliz, só por saber que ela estava viva. Em seu pensamento, ela ainda torcia para que a mexerica voltasse. E se não voltasse, ela faria uma outra expedição em busca da gatinha, só que dessa vez seria a pé. Mal amanheceu o dia e a Clara, a mamãe, junto com o Pedro, saíram a pé para a nova empreitada pelos pastos em busca da gatinha. Colocaram botas, boné e cada um levou sua mochila com uma garrafa de água dentro. Entre assovios e gritos chamando pela gatinha, Xalim, Xalim, foram andando, beirando a cerca perto do curral, desceram até a outra cerca que fazia divisa com a fazenda vizinha, continuaram pelos caminhos no meio do pasto, subiram na estradinha que margeava a reserva de árvores da fazenda, foram para o outro lado, perto do rio. Chamaram muitas vezes e nada. Estavam cansados e desanimados. O sol já estava bem quente e resolveram voltar para casa. Assim que chegaram em casa, Clara e Pedro almoçaram e depois foram direto brincar com os gatinhos que estavam lá. Embora estivessem tristes por não terem achado a mexerica, pelo menos tinham que se alegrar por todos os outros estarem ali e também porque eles sabiam que tinham feito tudo o que podiam para encontrá-la. A noitinha chegou e todos bem cansados foram deitar. Em sua cama, Clara continuava pensando na gatinha que ela tanto gostava e que saiu para caçar e não voltou. Pensou também em tudo que ela tinha feito para encontrá-la. E em meio a tantos pensamentos, ela adormeceu e sonhou que sua mãe estava chamando. Clara, Clara, a mexerica está lá fora. Ela voltou, vem ver. E foi acordando e logo percebeu que aquele sonho era, na verdade, o que realmente estava acontecendo e que ela ainda estava sonolenta e achava que estava sonhando. Mas não, a sua mãe estava ali parada na beira da sua cama, chamando para que ela fosse lá fora. Mais que depressa, ela correu para a varanda e viu que estavam ali Bidu, Bugu, Lorde, Cacau e Mexerica. Ela voltou, gritava Clara, que bom! Pedro também chegou correndo ao ouvir os gritos de alegria da Clara. Até os gatinhos sentiram falta da mexerica, porque ficaram se enroscando, se lambendo e fazendo carinhos nela. E depois foram correr
pular e brincar. Correram tanto que o Bidu nem viu que estava perto da piscina e caiu lá dentro. E eles riram demais. Clara e Pedro caíram na gargalhada. Rapidamente tiraram ele de lá, enxugaram no pano e deram risadas da baguncinha deles. Agora sim, tudo ali estava muito mais animado e divertido. Gostou, galerinha? Então deixe o seu joinha e inscreva-se no canal para receber mais historinhas e arte. Até mais!